Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 59. Vamos ao enunciado. Um arranjo pistão-cilindro contém 0,8 kg de vapor de água a 300 graus Celsius e 1 megapascal. O vapor é resfriado a pressão constante até que a metade da massa condense. Letra A. Mostre o processo em um diagrama TV. Letra B. Encontre a temperatura final. Letra C. Determine a variação do volume. Bom, para começar a resolução aí, vamos fazer um esquema do arranjo pistão-cilindro. Então, aqui dentro, eu tenho a condição de uma massa, que eu vou chamar aí uma massa no estado 1, da condição de 0,8 quilos, tá? De vapor d'água. Então, eu sei o que tem aqui dentro é só vapor, tá? Que está numa temperatura de 300 graus Celsius. Uma temperatura T1 de 300 graus Celsius. E uma pressão que eu vou falar que é P1, de 1 MPa, tá? Que em quilopascal, né? Aqui 1 MPa vale 1000 quilos, então é igual a 1000 kPa, tá? Ó, a pressão P1. O vapor então é resfriado com a pressão constante. Desse passo para esse foi resfriado, certo? Ou seja, diminuiu a temperatura. E nessa condição de pressão constante, a pressão em 2, se a pressão é constante, né? Pressão é constante, a pressão vai ser igual, ou seja, 1 MPa, ou seja, 1000 quilopascal. E ele diz que vai condensar, a pressão vai aí resfriar até que metade da massa condense. Ou seja, significa que eu tinha tudo vapor, metade da massa vai condensar. Significa aí que a massa de vapor vai ficar metade da massa, né? A massa M2 de vapor, vou colocar assim. A massa M2 de vapor vai ser metade da massa inicial, né? M1 sobre 2, tá? A massa M2, né, continua toda a massa aqui dentro, é igual à massa M1. E vamos ter uma diminuição, né? O volume diminui, condensou. Então, metade virou líquido, o volume aqui V2 diminuiu. Ali a gente tem o volume V1 e aqui um volume V2, porque depois ele pede aí a variação de volume. Então, esse é o esquema aí que a gente tem do que está acontecendo. Então, agora, analisando cada estado pelas tabelas, a gente vai poder aí definir o estado e fazer aí um diagrama TV mais preciso. Então, aqui o estado está definido, né? Temos duas propriedades, que é a temperatura e pressão. A gente pega aí o dado da pressão, que é 1000 quilopascal. A gente já sabe também a informação que aqui é só vapor. Mas eu vou verificar se esse vapor é saturado, né? Se não for saturado, a gente sabe que é superaquecido. Mas a gente vai analisar esses dados entrando com o valor aí de 1000 quilopascal na tabela, que é a tabela A5, tá? Com a entrada de pressão para vapor de água. Então, na tabela 5, a gente entrando com 1000 quilopascal, aqui ó, entrada de pressão, a gente vem aqui ó, em 1000
kPa, a gente vai ler a temperatura de saturação a 1 MPa, que vai ser igual. A gente vai vir aqui ó, na temperatura de saturação e vamos ler o valor de 179,88 e a unidade é de graus Celsius, tá? Como a gente está analisando a condição de volume, eu já vou fazer a leitura aqui do volume específico do líquido e volume específico do vapor, tá? Como é pressão constante, se depois a gente for utilizar esses valores, a gente já tem anotado, ó, volume específico do líquido, que é 0,001127, na unidade aí de metro cúbico por quilo. E do vapor, tá? Tô pegando esses dados porque aqui a gente sabe que vai ter mistura líquido-vapor e é na mesma pressão aí. Então, aqui a gente tem uma mistura líquido-vapor saturado. Então, já vou deixar os dados anotados, tá? 0,19436 metro cúbico por quilo a condição do vapor. Mas para o estado 1, analisando aí, a gente tem aqui a temperatura de saturação está a 179 e a temperatura T1 está a 300, ou seja, T1, que é igual a 300 graus Celsius, é maior que a temperatura de saturação a 1 MPa, que é igual a 179,88 graus Celsius. Portanto, o estado 1, que a gente sabe que é vapor já, não é o vapor saturado. Se fosse a temperatura aqui, o 17988, o nosso volume vapor aqui seria o saturado. E a gente pegaria esse dado aqui, tá? Utilizando o vapor se fosse saturado, mas não é. Então, a gente sabe aqui que é vapor superaquecido, tá? Então, se é vapor superaquecido, a gente vai para a tabela A6, tá? E lá a gente precisa achar o volume específico, que vai ser o volume específico 1. Na tabela A6, a gente tem aí, ó, a 1 megapascal, aí a gente entra com o valor de 300 graus para a temperatura, a gente vai ler o volume específico, que é de 0,25799 em metro cúbico por quilo. Agora, definido o estado aí 1, né, que a gente sabe que já é vapor superaquecido, a gente já pode fazer aí o item A, que é um diagrama aí de temperatura, volume específico. Então, vou fazer aqui representação do gráfico, temperatura, o eixo vertical, e volume específico, o eixo horizontal, que é em metro cúbico por quilo, e aqui a temperatura em graus Celsius. A distribuição é dada por um gráfico com essa curva, tá? Onde a gente tem essa região é líquido comprimido, aqui em cima dessa linha é o líquido saturado, aqui dentro é a mistura líquido-vapor, em cima dessa linha é o vapor saturado, e essa região é o vapor superaquecido. Aí a gente tem a condição de uma pressão constante de 1 megapascal. Então eu vou fazer aqui a isobárica, que seria a linha de pressão constante. Então vou fazer a representação aqui no líquido comprimido, essa linha crescente. Aí aqui dentro essa região que é a região de saturação constante, e aqui na região do vapor superaquecido ela cresce dessa forma. Então essa seria a linha isobárica da pressão constante de 1 MPa. Aí para marcar o primeiro estado, a gente sabe que é 1 MPa, 300 graus Celsius, na região do vapor superaquecido. Então eu vou vir aqui, vou marcar um ponto que é os 300 graus Celsius. Vou vir aqui em cima da isobárica de 1 MPa, na região do vapor superaquecido, e marcar o ponto 1. Esse ponto 1 possui um volume específico V1. Aí, o estado 2, eu sei que vai estar aí na mesma pressão,
Agora eu sei que é uma mistura líquido-vapor, né? Então é na região do saturado, aqui com um determinado título, ou seja, a massa ficou na metade. Então, para o estado 2, a gente tem um título, que é a quantidade de vapor, que a gente calcula como sendo a massa do vapor, que seria M2V, dividido pela massa total, M2. A massa M2V, como condensou metade, ficou metade vapor, então é M1 sobre 2, a massa M2 é a massa M1, ou seja, um título de meio, tá? Então eu sei que está aqui na região com o título de meio, aqui na região central, um volume específico aí V2, ou seja, o processo anda aqui em cima da isobárica no sentido de 1 para 2. Então esse é o processo aí, tá num diagrama aí T em função de V. Bom, então temos aí a letra A respondida. A letra B a gente pode responder também, tá? Ele diz encontre a temperatura final. Então, a gente já definiu o estado 1, né? O estado 2, como tá a 1 MPa e a gente sabe que é mistura líquido-vapor, a gente sabe que a temperatura em T2 vai ser igual à temperatura de saturação a 1 MPa, porque a gente sabe que é a mistura líquido-vapor. E essa temperatura a gente já deixou ali anotado, é 179,88 graus Celsius. Portanto, aí, para responder a letra B, a temperatura final, que seria T2, é igual a 179,88 graus Celsius. E temos aí na letra C, tá? Determine a variação do volume. Então, temos aí a variação do volume, é pegar o volume final V2 menos o volume inicial. Ou seja, quem é o volume V2? O volume V2 é a massa M2 vezes o volume específico V2. Quem é o volume 1? É a massa 1 vezes o volume específico V1. M1, né, é igual a M2, que eu posso dizer que é igual a massa M. Então, portanto, eu posso escrever M em evidência, volume específico 2 menos o volume específico 1. Essa é a variação de volume. Então, eu preciso achar o volume específico 2. Como eu sei que está aqui na condição saturada, e a gente já tinha deixado anotado ali o volume específico do líquido e do vapor, a gente já sabe que o título é meio, a gente calcula que o volume específico 2 vai ser meio do volume específico do líquido, que é 0,001127, mais meio, né? Ficou 50, 50 para cada um, do volume específico aí do vapor 0,19436. Então, o volume específico 2 vai ser igual, calculando, a gente tem 0,5 vezes 0,001127 mais 0,5 vezes 0,19436. Então, a gente tem um valor aí de 0,09774. Vou deixar com 5 casas decimais na unidade aí de metro cúbico por quilo. Então, agora que a gente tem V2, calculando o ΔV, a gente escreve a massa, que é de 0,8 kg, que multiplica aí V2, que é 0,09774, aí menos o volume V1, que é 0,25799,
os dois volumes estão na unidade de metro cúbico por quilo. Aí análise dimensional, quilo corta com quilo, calculando, aí vamos ter 0,09774 menos 0,25799 vezes 0,8. Então, eu tenho uma variação de volume de menos 0,1282, que fica na unidade de metro cúbico. Uma variação negativa, né? Porque, como a gente viu, o volume diminuiu porque resfriou e condensou metade aí da massa. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!